Fala galera, beleza? Eu sou o Rogério do Flight Studio. E eu, o Daniel do The Bay Studio. E hoje nós estamos aqui com mais uma edição do Áudio Papo. Nossa convidada de hoje é a Ariane Ferreira, jornalista há mais de 10 anos, atuando também como crítica e como assessoria de imprensa. Hoje a gente vai falar a respeito de assessoria de imprensa, que é uma coisa, né, que as bandas têm muita dúvida. Tem banda que acha que não precisa, tem banda que acha que precisa, tem banda que pega uma assessoria de imprensa furada, tem banda que pega assessoria de imprensa legal. Então a gente vai falar a respeito de tudo isso. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse o que é uma assessoria de imprensa, como funciona, como que é essa parada toda aí. Bom, basicamente o trabalho de assessoria de imprensa é intermediar o contato da fonte com o jornalista, no caso de uma banda, a banda com o jornalista que é formador de opinião, basicamente. A maioria das pessoas falam, mas eu posso entrar em contato direto com o jornalista? Sim, mas a grande questão é que o assessor de imprensa, ele pensa a forma como abordar o jornalista. Porque o fato de você ter um amigo jornalista que trabalha com música não significa que ele vai falar da sua banda no local onde ele escreve ou no jornal que ele apresenta, na televisão, enfim. É uma questão de oportunidade. O assessor de imprensa, normalmente aqui no Brasil, todos os assessores de imprensa normalmente são jornalistas, que é uma configuração diferente do que acontece ao redor do mundo. Por quê? Porque a gente sempre brinca que o assessor de imprensa ele faz dois trabalhos. Ele cuida da imagem da banda, ele prepara aquela situação de olha, isso não é legal, isso é legal para vocês se portarem tanto em palco quanto em redes sociais, essa coisa toda. E também ele pensa o trabalho do jornalista, porque tem muito jornalista em redação hoje em dia que é preguiçoso. Então, um grande assessor de imprensa é um assessor de imprensa que liga para o jornalista com a reportagem do jornalista pronta. O cara já vai lá e dá tudo mastigado pro Exatamente. E não necessariamente isso quer dizer que é uma matéria, por exemplo, vamos supor que você está trabalhando na assessoria de imprensa do Metallica. Não é ligar com uma pauta inteira sobre o Metallica pro Estadão, por exemplo. É ligar para conversar com o crítico do Estadão e dizer, olha, o Lars está fazendo tal tipo de trabalho legal e alguns bateristas no mundo também fazem a mesma coisa. Fulano, ciclano e beltrano. Aí o cara tá pensando aí agora, tá assistindo a gente, mas aí ela tá fazendo assessoria de imprensa para outras pessoas? Sim e não. Como o meu cliente é o Metallica e a minha ideia é colocar o Lars, o contato mais fácil pro jornalista vai ser o Lars. Não necessariamente o jornalista vai entrevistar os outros bateristas. Ele pode simplesmente citar pesquisando no Google e olhando um release. Então, e aí o destaque fica pro baterista do Metallica. É óbvio que conforme o peso da banda, melhor fica a abertura. Sim, sim. Mas o trabalho da assessoria também é cavar espaços na mídia para quem não tem. Você citou uma das coisas que você falou, que o assessor de imprensa ele fala para a banda como se portar numa entrevista e tal, e no palco. E no palco seria algo meio que artístico. O assessor de imprensa também tem que ter essa visão de artística no palco, de como o cara vai se portar ou não e tal. O bom assessor de imprensa, sim. Porque o que acontece é que às vezes muitos assessores de imprensa dizem eu não sou produtor de palco. Se vira. Contrata um produtor de palco. Ou eu vou trabalhar como um produtor de palco para você, mas custa mais tanto. Um bom assessor de imprensa sabe que a imagem da banda é constituída a partir do momento em que o músico levanta da cama. Então, se você levanta da cama, você é meu assessorado e você posta uma imagem no Snapchat com a sua mulher de lingerie em cima da cama, dormindo, você tá denegrindo a imagem da sua esposa, você tá acabando com a imagem do resto da banda, porque um monte de gente babaca vai gostar ou não de você por uma situação que você podia ter evitado. E esse é o tipo de orientação que existe uma coisa que normalmente é muito cara no jornalismo, em assessoria de imprensa, chama media training. Que você contrata especificamente para ser treinado. Não necessariamente você vai passar por esse processo todas as vezes. Um bom media trainer passa pela vida de qualquer pessoa, um executivo ou um músico, uma vez só. É a forma como o artista vai se portar na mídia, né? Exatamente. Por isso o media trainer. Ele tem um treinamento como se fosse um curso de etiqueta. Basicamente para ele saber como se portar em frente à mídia, né? Exatamente. Porque é aquela história. O ser natural, o ser treinado não significa que você vai deixar de ser natural. Vai evitar que você cometa grosseria sem querer. Por exemplo. Sem você se dá conta do que está fazendo, né? Exatamente. E aí, de repente, denigrir a imagem sua e da banda com quem você trabalha. É aquela história do fazer brincadeiras, por exemplo. Você pode estar conversando com seus fãs ali numa mensagem particular no Twitter e você faz um comentário misógino sem perceber que está sendo misógino. E se não tem ninguém para te dizer, olha, esse tipo de coisa que pode acontecer com vocês é misoginia,
Você só vai perceber no dia que uma mulher se ofender com um comentário que você está fazendo para outra pessoa. Talvez para uma outra mulher, talvez essa mesma mulher se ofenda. Às vezes ela não percebe, outras percebem. Então é muito complicado. Você tem que estar preparado. É o que a gente sempre brinca. Eu sempre uso o exemplo do shopping center. Todo mundo vê aqueles negócios que a gente chama em jornalismo de povo fala. Quer ficar no corredor do shopping perguntando para as pessoas opinião sobre uma coisa qualquer. Quando eu fiz assessoria de imprensa de shopping center, nenhuma câmera de TV entrava no shopping center para fazer isso. Por um simples motivo. Vamos supor que uma mãe com uma criança entrasse no banheiro e o banheiro estivesse imundo. Primeira coisa que ela tá saindo do corredor do banheiro, ela topa com uma câmera de TV. Já era. Aí o cara vai perguntar pra ela, o que a senhora acha da inflação? Eu acho uma merda, porque eu venho no shopping e o banheiro tá lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ele tá no corredor do shopping, a escada rolante trava com uma idosa. Ela tá descendo, ela tá na velocidade, a escada rolante travou. O que ela vai fazer? Ela vai capotar. A câmera de TV tá ligada. E isso gera imagem negativa pro shopping. É a mesma coisa você preparar a banda no palco, como tá se vestindo, porque um artista, a ideia é que mesmo começando, ele tá falando para pessoas e ele tá representando pessoas. Ninguém gosta de uma música que não represente um momento da vida dele ou uma situação. Então, se eu não me vejo no palco, eu olho para um artista e falo assim, nossa, mas eu jamais seria me vestir... E você começa a gaguejar naquela situação constrangedora que tá ali no palco... Né? É aquela coisa, o cara sai do show falando, nossa, mas o guitarrista daquela banda parecia um rapper. Nossa, mas não sei o quê. Não que isso seja ruim parecer um rapper, se você quer parecer um rapper. Mas é que depende também do estilo e direcionamento do artista, né? Exatamente. Se o cara tá lá como sei lá, ele é um guitarrista de uma dupla sertaneja, né? Ele faz parte da banda pra uma dupla sertaneja. Ele é um guitarrista e sair falando que ele parecia um rapper, eu acho que já não é muito bacana, né? Não pelo fato de ser um rapper em si, mas pelo fato de a comparação não ter a ver com o estilo e a imagem que ele estava querendo passar, né? O maior exemplo disso que eu falo de gente orientada, por exemplo, as bandas dos anos 80 eram todas muito loucas e faziam o que queriam, bandas dos anos 90. Você falou de guitarrista. O guitarrista do Extreme tocou 5 anos com a Rihanna ao vivo. 5 anos. Ele é um dos maiores guitarristas do mundo na atualidade, sempre foi. É extremamente talentoso, o Nuno Bettencourt. Nos shows da Rihanna, só dele andar no palco você sabia que era ele. Eu falo porque eu tomei um susto assistindo o show dela no Rock in Rio, que eu percebi que era ele só o jeito dele andar. Porque ele tem uma identidade. Independente dele estar tocando uma música com 3 acordes ou com 50 mil notas, ele é ele. A identidade é dele. Quando ela contratou ele, ela contratou-o com a identidade que ele tinha. Exatamente. Então, é uma pessoa que a experiência, o sucesso, os treinamentos, o marketing, a assessoria de imprensa o preparou para ser quem ele é. Então, leva-se um tempo, né? Até você chegar nesse ponto, como você acabou de citar, passo a passo, ele teve que passar por todos esses períodos para poder chegar no que ele é hoje, vamos dizer assim. E, assim, tem gente que... São 2 perguntas em uma agora, assim, porque é interessante. Muita gente acha que quando contrata um assessor de imprensa, ele já vai para televisão direto, né? Em 2, 3 meses o cara já vai estar estourado por aí. E como é que funciona isso? Tem tempo? Não tem tempo? Como é que funciona essa parte? A partir do cara... O cara nunca teve uma assessoria na vida, contratou você. O que você fala pro cara? Tipo, eu acho que daí poderia adicionar também qual é a função, qual é o papel do assessor de imprensa. Porque pelo que eu entendi que ela já veio explicando, é muito mais do que a gente também havia pensado antes, né? É aquela história. Primeira coisa, se você vai contratar um assessor de imprensa, ele falou pra você, olha... Quando você lançar o CD, a gente vai te pôr no Altas Horas. É o fake. Fuja. É o fake. Fuja, porque você não vai tocar no Altas Horas. A não ser que a sua banda estoure de uma hora para outra. E aí, o seu assessor de imprensa vai ter que começar a se negar. Falar, não, peraí, pra você ele não vai dar entrevista. Isso acontece muito. O assessor de imprensa tem que saber isso também. Então, começou, a banda tá do zero. Primeira coisa, vamos analisar quem é a banda e onde a banda quer chegar. Então, quais são os meios? Demora, né? Eu sempre brinco que o fato de um músico importante postar uma coisa legal no Instagram não significa que a sua banda ter postado um vídeo legal no Instagram é notícia. Não é notícia, né? Então, você tem que saber... O assessor de imprensa vai dizer pra você, olha, vamos trabalhar o lançamento, os shows que vocês vão fazer, por exemplo. Uma coisa de agenda, que é divulgar para as pessoas que estão procurando shows quem são vocês, que vai ter uma banda legal, não sei o quê. E aí a pessoa escolhe ir lá ou não. Vamos lançar um CD, então precisa fazer um planejamento disso. O planejamento é identificar a que tipo de público interessa o disco de vocês. Eu sempre falo que a banda que chega
pro jornalista, através do seu assessor de imprensa ou diretamente, isso falando como editora de jornalismo, e fala assim, olha, eu sou uma banda de hard rock, eu olho e falo, não, vocês não são uma banda de hard rock. Vocês não estão nos Estados Unidos, nós não estamos nos anos 80, não é uma banda de hard rock. Onde é que vocês estão? Por que vocês querem ser uma banda americana dos anos 80? Né? Isso é conversado com o assessor de imprensa. Por quê? Porque tudo, o trabalho, vou preparar um texto para divulgar vocês. A banda aprova. E esse é o grande drama do assessor de imprensa. Porque às vezes ele manda um texto, a banda é diferenciada, a banda tem um guitarrista com uma pegada metal, não sei o quê, e eles têm toda aquela raiz hard rock hardcore paulistana, não sei o que lá. A banda vai detestar, não, mas esse guitarrista não tem uma pegada heavy metal. E às vezes o cara toca baseado no Kirk Hammett. E o assessor de imprensa que entende de música percebe isso. E sabe que o jeito de vender a banda é dizer que é uma banda paulistana com a pegada hardcore, mas que também tem uma influência de heavy metal, que sabe misturar isso muito bem. Então, a primeira coisa é saber quem vocês são. E normalmente a banda não sabe quem é. Então o assessor de imprensa tem que fazer essa função. De falar, olha, vocês são tal coisa. A gente pode conseguir coisas para vocês até tal lugar, até tal espaço, até tal tempo. Planejamento é tudo. A assessoria de imprensa em 2 meses não vai botar ninguém em lugar nenhum. O que eu sempre brinco principalmente para bandas de rock, de metal, estar no Whiplash, você que é músico pode escrever uma nota e postar no Whiplash. Isso não significa que as pessoas vão ler o que você tem para falar da sua banda, e muito menos que você está aparecendo na mídia. Isso não é aparecer na mídia. É diferente, são coisas diferentes. Exatamente. São coisas completamente diferentes. O site, porque o Whiplash qualquer um escreve, qualquer um escreve. Na verdade, assim, qualquer um escreve naquela. Se você mandar um texto com erro de português, eles vão publicar. Né? E se for extremamente irrelevante, eles também não vão publicar. Então, você tem que ponderar, né? O momento da nossa banda é nós estamos em estúdio e nós precisamos preparar a divulgação do disco. Que etapa de gravação você tá? Né? Se a banda já tem um trabalho lançado, já teve algum nome na mídia de alguma forma, aí é a hora de contratar o assessor de imprensa. Caso contrário, é pensar, não, a gente ainda só tá nas baterias, vamos gravar a bateria, vamos fazer o baixo, vamos conversar com o nosso produtor, a coisa pode mudar completamente de figura. Estamos na fase de mixagem, chama o assessor de imprensa, apresenta as músicas e diz o que você acha que a gente pode fazer com isso. Então, Nani, porque tem muita gente, que é legal até que você falasse, que acha que nunca teve assessoria de imprensa, contratou você, acha que vai tocar no Faustão amanhã, né? E como é que isso funciona? Isso leva tempo, em 2 meses o cara vai estar aí já estourando no rádio, na televisão, isso leva tempo, como é que funciona esse trâmite entre o cara contratar você e o cara ver algum resultado do seu serviço, né? É até legal, na verdade, também adicionar, de repente, qual é o papel do assessor, né? Porque muita gente acha que o papel do assessor é justamente, de repente, colocar na mídia, levar no programa, arrumar um show. Creio eu que devem se ter aí alguns setores para assessor de imprensa, ou não, ou é geral? Não, normalmente o setor é cuidar da mídia. Aquela questão do palco que eu citei antes, de cuidar de rede social, por exemplo, a maioria das bandas ela tem uma pessoa ou uma equipe específica para cada coisa. A banda que está começando, ela precisa de uma pessoa para ajudar, né? Antes de mais nada. E uma coisa que todo mundo tem que pôr na cabeça, principalmente as bandas que estão começando, é que gratidão é tudo nesse mercado. Você tem que ter gratidão pelo produtor, pelo cara que compra teu show, pelo produtor que organiza teu show, porque se você não for grato a ele, ele vai ser o primeiro a fechar a porta quando você precisar. A mesma coisa funciona para assessor de imprensa. Primeiro, o assessor de imprensa não vende show. Não é a função do assessor de imprensa. Tem alguns profissionais do mercado que fazem isso, mas é um adicional que ele leva por fora, enfim, aquela coisa de porcentagem de contrato. E é combinado à parte tudo também, é né? combinado. Eu, por exemplo, nunca vendi show de banda nenhuma que eu assessorei. Nunca. Banda nenhuma. Se precisar colar cartaz, ajudar a fazer cenário, já aconteceu de eu ter que esticar pano de banda grande, de contar a garrafa de água dentro do ônibus, de comprar passagem de avião, mas assim, é aquela coisa de estamos todos desesperados, alguém precisa fazer e você tá no time. É como uma empresa, você tá no time ou todo mundo trabalha junto ou ninguém trabalha. Então já aconteceu algumas coisas disso comigo. De fazer, mas eu fiz, não é porque eu tava recebendo a mais, nem recebia mais por isso. É porque eu fazia parte do time.
Então isso é importante. Você me perguntou da história da etapa. Você pode nunca aparecer no Faustão. E ser uma grande banda, ser um grande cantor. Eu sempre falo, vamos tirar um exemplo fora do rock. Se o Wesley Safadão, que foi vocalista de banda cover de Iron Maiden, teve banda de metal, que eu tenho o CD deles, se o Wesley Safadão não estivesse vendendo o show dele a 250 pau, 20 shows por mês, nossa, a Globo não ia querer ele lá dentro. Porque ele não é o padrão Globo de qualidade. Uhum. E eu não tô falando que ele é ruim. Muito pelo contrário, não estou dizendo isso. Ninguém faz o sucesso que ele está fazendo simplesmente porque está cantando que é 1% safado e 99% santo. Não é isso, não é assim que funciona. Mas, então assim, se o assessor de imprensa, mas o Todo Seu tem sempre um espaço para uma banda de rock, mas tem o Metrópole no TV Cultura, tem. Há esse espaço? Há programas de qualidade? Vale a pena para vocês estarem lá? Esse é o primeiro ponto. Não necessariamente estar lá vale a pena, porque eu sempre me lembro quando o Angra começou a frequentar o Todo Seu, os fãs todos iam contra, porque ninguém sabia, por um acaso, a história do Ronivon no rock and roll e aquela coisa toda. Então, você tem que saber até que ponto o trabalho que você quer que o assessor de imprensa está fazendo para você vai queimar você com o que você já tem. Ou o que você não tem, mas é o que você quer. Você tem que saber onde você quer chegar, né? Exatamente. E a maioria não sabe. Você tem que fazer... Tudo na vida é uma questão de planejamento. Então você tem que sentar com o assessor de imprensa e falar, olha, hoje a gente vai lançar nosso disco. A gente precisa que pelo menos as revistas de rock falem do nosso disco. Então tá bom, ele vai traçar um planejamento, qual que é a data de lançamento, para ele te mostrar, olha, a gente vai enviar, a gente vai conversar com um jornalista. Normalmente alguns jornalistas, eu falo isso do posicionamento de jornalista e não de assessora de imprensa, às vezes chega um disco muito ruim pra gente. Imagina. E às vezes chega um disco que não tem nada a acrescentar. E aí como é que você... Não é nem tão ruim às vezes, né? E aí é aquela coisa da escolha editorial. Tem muitos sites e revistas que preferem publicar 20 resenhas. Eu sempre, como crítica, preferi publicar uma resenha qualquer que dissesse pro meu leitor, olha, eu perdi meu tempo ouvindo esse disco, mas eu não perdi meu tempo, eu ganhei meu tempo e vai ser bom pra você ouvir esse disco também. Ou seja, algum material de qualidade, né? Com as qualidades e os defeitos dele, que porque... agregue alguma coisa no Exatamente, porque qualquer leitor, vocês dois são músicos e produtores, sabem disso. Se você lê uma resenha que só tá elogiando, você fala, tem alguma coisa errada nesse disco. No mínimo, né? Não pode ser tudo de bom. Né? Porque nada é tudo de bom. Alguém não vai gostar de uma guitarra insustenida, alguma coisa a pessoa não vai gostar. Nada é perfeito, né? Você não tem essa perfeição tudo numa coisa só, né? Eu, pelo menos, não conheço e creio que não existe isso. Né? Não existe banda nenhuma. A sua banda favorita não é perfeita. Não tem nem pra que. A não ser que você seja um fã cego que você não entende de música. Aí sim. Mas aí, se você é um fã cego que não entende de música, você não vai ler resenha. Mas aí é fanatismo. Então é aquela coisa. Vamos fazer um planejamento. O assessor de imprensa que te prometer mundos e fundos, ele não vai fazer nada. Absolutamente nada. Tem uns caras desse aí, tem uns fake aí. Tem. E é por isso que eu falo que tem muito bom profissional. Não tô falando só de mim, tem outros bons profissionais do mercado que fazem o trabalho deles direito. A gente pode pegar um exemplo de que mês passado, acho que há 2 semanas, o Crisium estava em matéria de 2 páginas na Veja. Isso é um trabalho, mas é um trabalho. O assessor de imprensa que está com o Crisium, ele trabalha com o Crisium há 3 anos. A gente está falando de uma das maiores e mais históricas bandas de heavy metal do Brasil. E estar na Veja para eles hoje é confortável porque, na verdade, eles estão se apresentando para um público que eles ainda não têm. Sim, eles estão tentando angariar um pouco mais, né? Exatamente. Tanto é que se você olha a pauta, aquela história do jornalista preguiçoso, o jornalista que assina aquela matéria não é preguiçoso. Mas, provavelmente, o que aconteceu foi o assessor de imprensa tramou toda a pauta e mandou. E aquilo ali geram meses de negociação. Porque o cara fala assim, semana que vem eu entrevisto a banda. Aí o cara não tem tempo porque a Veja, ele tem que cortar a página de cultura para meter política. Porque a Veja, o cara tem que cortar para meter um anúncio. E isso acontece, muitas vezes também acontece de a banda tá fazendo um trabalho, tá lançando um disco, aí o Jornal de Jundiaí, aí tem a banda torce o nariz. Mas pra que a gente vai dar entrevista pro Jornal de Jundiaí? Se o assessor de imprensa é bom, ele olha pra você e fala assim, Jundiaí tem 250 mil habitantes. Não pega só ali, né? O Jornal de Jundiaí circula. Seja inteligente. Sorocaba vai ler sua matéria. Então. Aí o cara dá uma entrevista de 30 minutos pro jornalista no telefone, o jornalista foi super legal.
Aí ele vai ver a matéria tem 3 parágrafos. Aí o cara xinga o assessor de imprensa. Aquele cara conversou aquele tempo todo comigo porque... Não, às vezes o cara teve que cortar a matéria pra botar um anúncio. Porque é anúncio que sustenta o... Até porque ele responde a alguém também, né? Ele está trabalhando numa empresa, num jornal, numa editora, ele responde a alguém, então ele precisa, teoricamente, seguir as regras da casa também. Exatamente. Né? Aí entra o trabalho do assessor de imprensa, de preparar o cara para a entrevista. Porque às vezes a matéria vai ser pequena, mas se o músico consegue conquistar o jornalista, o negócio pode ser diferente. Quando o jornalista estiver fazendo uma matéria sobre a alta do dólar, e aí ele quer dar uns exemplos de pessoas que estão sofrendo, ele vai lembrar daquele guitarrista legal que deu entrevista pra ele. Será que tá mais caro comprar guitarra? Manda um e-mail pro assessor de imprensa. Aí você vai falar, mas eu não vou falar da minha música, eu vou falar de comprar um instrumento. Todas as vezes que eles forem te citar, eles vão te citar o Joãozinho, guitarrista da banda X. Pois é, tá aparecendo. Tá tudo implícito, né? Tudo isso é muito. Às vezes é mais importante você aparecer na mídia como um ser humano normal que passa por problemas como alta do dólar, inflação. E todo mundo passa. Né? Eu sempre falo que existem umas táticas de assessores de imprensa americanos, que aquelas matérias populistas que tem na TV americana, tem muito. Às vezes o cara tá o cara é cantor country e tá começando em Nashville. E é uma matéria lá. O cara pega uma camiseta dele, com a capa do CD dele, e ele tá circulando. E aí, ele é um personagem. Ah, o fulano aqui teve problemas para comprar frutas importadas da Colômbia. Eu sou colombiano, eu sou filho de colombiano, não sei o quê. Ele tá dando a reportagem, não tá falando da banda dele, não tem nada, mas a câmera está nele, nesse enquadramento aqui. Aqui já tem o nome dele. Quem é curioso vai falar assim, mas que porcaria é essa que eu nunca vi essa camiseta na minha vida? Vai atrás. E vai atrás. Eu sempre digo que as bandas não... Duas coisas que qualquer pessoa, músico em geral, não pode menosprezar: a força da internet. Pro bem e pro mal. Então, se você tem um assessor de imprensa que fica... Toda vez que você está trabalhando com assessor de imprensa, você repara que o texto dele sai igual em todos os lugares que ele te manda, das duas uma, todos os repórteres estão com preguiça, estão copiando e colando o texto dele, ou ele não está fazendo o trabalho dele direito. Acontece que, vamos divulgar que a gente vai fazer um monte de show. Todo mundo vai copiar e colar o texto dele na internet. É diferente do ele fazer, por exemplo, um texto sobre o CD de vocês e postar na internet e todo mundo copiar. Porque daí deixa de ser a crítica, deixa de ser o aval do editor daquele site, daquele blog. Passa a ser a visão do seu assessor de imprensa. E gostando ou não do seu trabalho, o seu assessor de imprensa não vai falar mal de você. Jamais. Então, né, pra continuar nosso bate-papo aqui, pra essas bandas que de repente estão vendo o vídeo e estão se interessando pelo esquema, de repente pensando em pesquisar alguma assessoria, alguma coisa, qual é a média de valor? Varia muito? Tem um valor fixo depende do profissional para fazer esse trampo? Como é que funciona? Depende muito do profissional. Às vezes você contrata o profissional pelo know-how que ele tem. Essa é uma das coisas que e aí o valor deve ser maior, o valor é mais alto. Né? O que você pode fazer, dependendo do estado que você está, ir no site do Sindicato de Jornalistas Regional e procurar a base de preço. Aí ali vai ter, por exemplo, sei lá, no Rio de Janeiro, por exemplo, assessoria de imprensa, 6 horas diária, o valor é 1.700 e alguma coisa. Você vai negociar isso com o jornalista, porque você não vai ter R$1.700 para pagar para ele provavelmente. Então é assim, você tem que ver com o assessor de imprensa quanto tempo do mês dele, do dia dele, ele vai dedicar para você. Porque é um trabalho de formiguinha que dá muito trabalho para fazer. Né? Outra coisa, o assessor de imprensa gasta muito com ligação. Né? A relação, às vezes, o assessor de imprensa tem que sair para almoçar com o jornalista, para apresentar um trabalho. Né? Tem que fazer um social. Às vezes, tem assessor de imprensa que faz isso e não cobra. Por exemplo, não dá a nota fiscal pro cara fazer, pro cara reembolsar. Mas o valor já está incluso, naquela mensalidade. O assessor de imprensa tem que acompanhar a banda, o transporte. Então, assim, o cara vai de táxi, vai de Uber, vai com o carro dele. Legal. Porque, de repente, num show é legal que o assessor esteja lá. Dependendo do show, por exemplo, show de lançamento de um disco, o assessor tem que estar lá. Tem que estar lá. Então, ele vai pagar o estacionamento, ele vai pagar o táxi, quanto aquilo vai fazer? Aquilo está dentro do contrato, está fora do contrato? Então, o valor varia. Você tem que negociar tudo isso, né? Fuja dos R$300, dos 500, a não ser que o cara seja seu amigo, né? Fuja.
Porque Cada assim, caso é um caso. a não ser que o cara tenha 20 bandas cobrando R$500. Só que se ele tem 20 bandas cobrando R$500 pra pagar as contas dele, E o porque tempo que ele dispõe pra cada uma, né? ele vai ter 15 minutos pra cada banda por dia. Pois é. Será que vale a pena ser um desses 15 minutos? Talvez o profissional valha, talvez não valha. Aí você, artista, pessoa que está procurando assessoria, tem que averiguar e decidir se vale ou não. Né? Exatamente. O que eu faço é assim, façam como grandes empresas. Toda grande empresa tem assessoria de imprensa. Então façam. O que as grandes empresas fazem? Eles criam um plano na cabeça deles. Olha, eu preciso de assessoria de imprensa para isso, isso, isso e isso. Eles divulgam isso para as grandes agências, porque são grandes empresas. Nós vamos contratar uma nova assessoria de imprensa. As assessorias de imprensa fazem um planejamento, fazem uma análise do cliente. Isso é muito legal, tem assessor de imprensa que não faz isso. Eu tenho uma banda e quero contratar você como meu assessor de imprensa. Então tem muito assessor de imprensa que fala, me manda um link de vocês. Ele vai ver, ele vai dizer, olha, tem isso, isso, isso que eu preciso trabalhar com a banda, tem algumas coisas de vocês que estão imaturas que vocês precisam melhorar. Então assim, eu vou demorar pelo menos uns 6 meses para fazer um trabalho mais ou menos com vocês. Ele vai dar todo o planejamento para vocês. E aí, a partir do momento que vocês contratam, ele faz uma coisa que a gente chama de plano de mídia. Se o cara não faz nada disso com vocês, ele não tem compromisso. Se o cara não tem compromisso, ele pode ser bom, vocês podem ser ótimos, ele pode ser amigo de 22 mil jornalistas que vocês não vão sair em lugar nenhum. Não vai adiantar nada. E se ele não tiver a coragem de dizer, olha, vocês escolheram a música errada para trabalhar, o clipe não tá legal, ou alguma coisa do tipo, também, das duas uma, vocês não estão dando abertura, ou o profissional não é bom também. Então assim, o preço não faz, um profissional caro não faz ele ser bom. Não faz. Do mesmo jeito que um profissional muito barato vai ser ruim. Mas fuja da coisa muito barata. Daquela coisa de se você me pagar R$300 por mês, eu te garanto que em tal lugar você tá todos os meses. Isso é comprar matéria. Pra comprar matéria, você junta o dinheiro e compra uma matéria no Estadão, entendeu? Não precisa fazer a Digão. assessoria. Faz. Eu não sei quem é você, Digão, mas eu não... Enfim. É essa coisa, entendeu? Tá, e entrando nesse, assim, aprofundando um pouquinho mais então, o Rogério perguntou pra você de valores, a média e tal, como é que uma banda que não tem mídia, uma banda que não tem nome, não é conhecida, às vezes nem tá começando agora, já tem um tempo, já vem trabalhando, mas não tem essa mídia, não tem esse nome, e tem dificuldade em aparecer. Como que ela deve lidar com isso? Pra você, na sua visão, como que a banda deveria proceder em relação à assessoria de imprensa, por exemplo? Primeira coisa, eu acho que é fazer uma análise do que a banda quer. É sentar todo mundo e falar assim, olha, alguém vai mandar? Nós somos... Porque o que não entra na cabeça dos músicos é toda banda é uma empresa. Se ela vai ser gerida por um empresário que vai botar R$100 mil em vocês todo mês, ou se ela vai ser gerida por vocês, não interessa. Tem que ser uma empresa. E uma empresa mal gerida, não interessa você contratar um assessor de imprensa mais caro, o melhor do mercado, porque não vai fazer milagre. Você tem que ter uma administração funcional. Então, o que a gente quer? É sentar e falar assim, o que a gente quer para 2016? A gente quer gravar um disco e lançá-lo em novembro. Tudo bem. Por que a gente quer gravar esse disco? O que a gente já tem de mercado? Nós temos, sei lá, 50 amigos do baixista, mas é a mãe do guitarrista. As ex-namoradas do vocalista já gostam do nosso trabalho. Então, essas pessoas, se somarem, são 53 pessoas. Essas 53 pessoas têm 200 amigos no Facebook. Então, cada uma já vai... Numa brincadeira, vocês já estão falando para quase 5 mil pessoas, indiretamente. É chegar para o assessor de imprensa e falar assim, nós só temos 53 pessoas que nos apoiam, nós não temos muito dinheiro, ou nós temos o dinheiro, nós queremos isso pra gente. E aí ele vai dizer o que é possível e o que não é possível. Depende muito do estilo da banda, depende muito da linguagem. Às vezes, dependendo da banda, vale mais a pena investir em divulgação internacional. Às vezes, vale o assessor de imprensa falar, olha, não é o momento que vocês não têm gravadora, porque o que vocês fazem, a gente precisa de um suporte de distribuição. Né? Porque às vezes uma banda que faz rock em português, ela precisa de um sistema de distribuição de discos. Porque não adianta um assessor de imprensa ser bom e conseguir uma matéria para vocês numa Crítica de Manaus, que é o principal jornal do norte do país, e a pessoa lê a crítica e não tem onde comprar o disco. Não tem como acessar a banda, o material da banda. Entendeu? Né? Então, assim, outra coisa, conversa com o assessor de imprensa, se esse assessor de imprensa ajuda vocês a, por exemplo, montar um site. Alguns assessores de imprensa alimentam sites de bandas, outros não. Então, vocês têm que ter um material na internet para na hora que o cara meter o seu nome no Google, ele achar você ele vai achar em tudo você. que é jeito.
Ele vai achar você no Twitter, no Facebook. E aí, vá até o assessor de imprensa. Você faz gestão de rede social, você não faz. Você faz um treinamento pra gente ter a gestão da rede social, porque é aquela coisa. Podemos fazer a manutenção disso, né? As suas 53 pessoas amigas que vão te ajudar, elas não vão divulgar você se elas acharem que você tá passando vergonha. Certo? Mas se você tiver uma página legal no Facebook, tem lá no Facebook, convide seus amigos para curtir essa página. A pessoa vai lá, falar, olha, vamos dar um apoio pra banda do Rogério, que ele é muito legal e a banda dele é legal. E aí ela vai convidar os 52 amigos dela, ou ela vai convidar os 200. Se 3 pessoas entrarem na página e derem de cara com uma página bem atualizada, com uma banda que parece ser descolada, a segunda coisa que ele vai fazer é dar o play no primeiro vídeo que tiver lá. Se for legal, a terceira coisa que ele vai fazer é curtir a página. A partir daí ele tá te seguindo. E se você não tiver uma gestão de mídias sociais, de assessoria, a história do bom assessor, aí o assessor põe uma nota legal que saiu, sei lá, de um dos colunistas do iPlash sobre vocês, ele vai colocar lá, o cara fala, nossa, que legal, saiu no iPlash. Independente de ser um site colaborativo, ele vai falar, olha que legal, saiu lá. E aí ele vai ver, daí no outro dia vocês estão no R7. Só que você vê que tudo foi um processo, né? É um processo que demora, não é? Né? E aí entrando nessa ideia das redes sociais que você falou, da galera ir lá, acompanhar, curtir a página, você deu uma ideia de um passo a passo de como normalmente a pessoa age, né? Tem valor, por exemplo, as pessoas, as bandas, os artistas que às vezes não fazem muita coisa, não porque não podem, às vezes até sabem, mas não faz porque acha que não tem resultado. As mídias sociais, as redes sociais, mas esse negócio de aparecer em TV online, esse negócio de fazer web rádio, esse negócio de aparecer em matérias de site não dá futuro, não dá retorno. O que você diria isso? Ou seja, a imprensa, a assessoria virtual, todas as redes sociais, vale, não vale? O que você diria para esses músicos? A resposta é vale. Por quê? Vamos supor que tem uma rádio online que ela tem 100 ouvintes. Desses 100 ouvintes, um caiu lá por acidente, 2 são amigos do dono e alguém entrou lá por algum motivo. 2 dessas pessoas provavelmente vão estar lá porque você disse que está lá. As outras não estão lá porque elas não te conhecem, elas estão lá por outro motivo. E aí cabe a você, aquela coisa do Pequeno Príncipe, cativar ela. Cativar com o quê? Com a sua música, com o seu bom papo, com a sua inteligência, com a sua arte, né? Você só vai chegar lá através de um trabalho de assessoria de imprensa, de um amigo, de um parceiro. Um cara que tem um programa na TV, por exemplo, vocês, eu tô aqui porque o Rogério me conhece há muito tempo, né? Se ele não me conhecesse, talvez outro assessor de imprensa estaria aqui para fazer o que eu tô falando. Mas tem 20 visualizações no YouTube. São 20 pessoas que você não faz ideia de onde saíram, de onde brotaram, que estão assistindo. E essas pessoas podem propagar você para o bem e para o mal. Sem dúvida. Ela vai te propagar para o mal se você não fizer direito. E para o bem se você fizer direito. Você pode, por exemplo, ontem rolou um show em Seattle com grandes guitarristas. A revista, a Guitar World, colocou no site dela 4 vídeos, né? E, obviamente, a Guitar World tem 50 mil leitores diários, então deu muitos vídeos. Eu fui procurar no YouTube. O mesmo show tem um vídeo gravado de iPhone, tremido, é uma música que não está no site e tem 150 mil visualizações. Aí você vai falar assim, mas o show foi ontem, 150 mil visualizações hoje, de show de guitarra. O cara que postou esse vídeo, ele postou, não foi pra fazer sucesso, ele postou pra compartilhar com os amigos dele que ele tava lá vendo Steve Vai tocar guitarra. Pra dizer que ele foi no evento. Só que o YouTube vai depositar dinheiro na conta dele, porque aquilo vai ganhar dinheiro. Pois é. E aí, é óbvio que da próxima vez que ele for no show do Steve Vai, ele vai gravar o Steve Vai de novo e vai botar lá. E assim por diante. Então é isso aí, pessoal. A gente quer agradecer a Ariane aqui pela consultoria de grátis. Espero que vocês aproveitem bem. Mas ficou bem claro que o principal aqui é você programar as coisas e pesquisar, né? Tem um planejamento. Isso, para não cair no canto do vigário. Não. Confirma? Exatamente. E a coisa mais importante é saibam quem vocês são e não o que vocês querem ser. Boa, boa. Como a gente falou já em outras edições, planejem, não façam de qualquer jeito, não simplesmente chega, vamos gravar, temos essa música, vamos gravar um CD e vamos divulgar. Você vai divulgar para quem, você vai divulgar aonde, você vai fazer como para divulgar. Então, como vocês já viram aí desde o primeiro Áudio Papo até essa edição com a assessora de imprensa Ariane,
vocês podem ter uma noção que precisa de um processo, de um passo a passo aí para chegar aonde você vê o seu artista favorito chegar. Então, beleza, pessoal. É isso aí. Obrigado. Quem curtiu, curte. Quem não curtiu, curte. Quem não gostou, curte. E é isso aí. E Valeu, que obrigado. vamos. Até o Obrigado, próximo. gente. Até mais. Até a próxima.